de limpeza do Espírito Santo, através do novo nascimento. E aí nós conseguimos, meus irmãos, melhorar. Só que o que nós encontramos é que mesmo depois de nascido de novo, nós vamos atrás dos velhos hábitos, ou então desenvolvemos novos hábitos que são ruins. Não são bons hábitos, são velhos, são hábitos ruins. Desenvolvemos na nossa mente, e aí é o problema da igreja, e aí é a problemática da igreja, e aí fica muito difícil. Todo mundo sabe aqui que nós estamos num processo de santificação, num processo de melhora, num processo de crescimento, num processo de autodesenvolvimento. Nós aqui, ninguém chegou aqui ainda à estatura de varão perfeito, ninguém. Apesar de eu brincar aqui às vezes, aqueles que têm auréola, mas ninguém aqui tem auréola. Ninguém aqui chegou a um nível que Deus olhe e diga assim, é esse daí. Ninguém. Me ouça dizer isso. Alguns podem estar num nível de acerto melhor que outros. Alguém pode estar errando menos do que outros, mas ninguém ainda chegou aqui ao nível, ao padrão de eu estou 100%. Agora, se você se ousar a dizer isso, eu também vou me ousar a dizer, você está prestes a morrer. Porque Jesus vai te tirar da terra. Jesus vai te tirar da terra. Sabe por quê? Porque se Jesus não te tirar da terra, você é contaminado. E aí Jesus vai ter que fazer como fez com aquele que foi trasladado. Enoque foi trasladado para não ver a morte, para não ver o pecado. E aí Deus vai ter que fazer isso. Quer ir? Já quer ir? São 3 áreas que Deus precisa trabalhar na nossa vida com relação à nossa mente. As nossas crenças e os nossos valores. Nem tudo que acreditamos é verdade. Nem tudo do que acreditamos é a verdade. Nem tudo do que dizemos que a Bíblia diz é verdade que a Bíblia diz mesmo. Porque tem muita gente que altera, tem muita gente que entende de forma errada. E Bíblia não é para ser interpretada no meu modo de ver, no seu modo de ver ou no modo de cada um. Bíblia é para ser interpretada do modo correto. Por isso, na teologia tem uma disciplina chamada exegese bíblica. Sabe o que significa isso? Que deve-se fazer uma interpretação minuciosa dela, dos textos e dos contextos, para chegar a uma definição. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós pegamos a Bíblia, lemos, irmãos, porque o que eu entendi aqui é preciso passar por um processo de limpeza do nosso intelecto, das coisas que nos foram ensinadas, das coisas que nos foram ditas e que não tinham nenhum fundo de verdade. Foi apenas uma interpretação humana, foi apenas uma ideia que disseram, e essa ideia pegou. Que a minha ideia que pegou, que a maioria, alguns dizem assim, a Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. Não está escrito isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito essa palavra, mas alguém disse, outros reproduziram e ficou no meu evangelho como uma verdade. E Jesus nunca disse isso, Deus nunca disse isso, nenhum profeta disse nenhuma coisa parecida com isso aí. Isso para não entrar em coisas mais questionáveis. Sabe? Então Deus quer trabalhar em 3 áreas principais da nossa vida, da nossa mente: as nossas crenças e os nossos valores, as nossas feridas emocionais. Ah, meus irmãos, como nós somos feridos emocionalmente. E feridas essas que não são tratadas, não são diagnosticadas e
acompanhar essas pessoas até o último dia da vida delas. Porque não se trata feridas emocionais assim. E às vezes não se tratam feridas emocionais apenas com um aperto de mão e um pedido de perdão. Porque às vezes esse perdão que nós dissemos que damos ou que fazemos é apenas uma máscara. Estamos mascarando a ferida. E eu dizia ainda hoje, às vezes mascaramos a ferida. Como é que se mascara a ferida, pastor? Você já viu quando você está sentindo uma dor forte? Aí você pega aquele spray, põe assim no ombro, dá uma massagem. Aí diz, parece que melhorou. Não é assim, Deus? Parece que melhorou, parece que melhorou. A dor está ali, não está? Está ali, está mascarada. Naquele momento, aquele spray deu um jeitinho. Mas daqui a pouco, de noite, de madrugada, tu vai sentir aquela dor mais forte. Um período mascarou. E aí as pessoas saem machucadas, feridas. E a ideia é que perdoei. Eu perdoei, eu esqueci, né? Tudo bem, tu fica lá, mas nunca mais vai na tua cara e não vai na minha. E se eu passar por aqui, tu passa por lá. Porque eu não quero me bater com você. É verdade, não é, gente? É ou não é, gente? Eu não ouvi, é ou não é? Porque todo mundo tem que concordar e é. Mas Deus quer trabalhar em 3 áreas principais da nossa vida: as nossas crenças e os nossos valores, que é o nosso intelecto, as nossas feridas emocionais, que são as nossas emoções, e os nossos impulsos, as nossas compulsões e a nossa agressividade. Não tem hora que dá vontade de torcer o pescoço de um? Dá vontade. Dá vontade, gente. Desse irmão que está aí, olha para ele aí. Olha para ele que está do seu lado aí. Não é só uma forma carinhosa, é só para quebrar o gelo. Olha para ele. Mas não dá vontade de apertar o pescoço dele? Não dá vontade de às vezes dar um soco, não dá vontade de às vezes não dá vontade, gente. Dá. E aí às vezes foi por impulso, meu Deus, foi por impulso, eu não aguentei, meu Deus. Pá! Que diga eu no trânsito, meu Deus. Vai trazer até uma o cara me deu uma cortada, me deu uma coisa. Deus quer trabalhar na nossa vida, as nossas crenças, os nossos valores, que é o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso conhecimento, as nossas feridas emocionais, os nossos impulsos, nossas compulsões e a nossa agressividade. E tudo isso está no processo mental. No processo de eu vou lhe pegar. E aí começamos a alimentar pensamentos, começamos a alimentar, sabe? Emoções contrárias, sentimentos que não são bons. Eu vou e volto. Que tem algumas pessoas que têm uma tolerância maior. É verdade, tem algumas pessoas, por causa do seu temperamento, têm uma tolerância maior. Ou seja, demoram de tomar uma atitude. Só demoram, só retardam. Mas quando você apertar demais, saia de baixo, porque esse daí vai dar um coice. Na melhor forma falando, viu, gente? Vai lhe dar uma patada, vai lhe fazer um mal, que você vai dizer. Aí vai ser pior a frustração, porque vai dizer assim: eu não esperava dele isso. Eu não esperava dela isso. E ele fez isso e ela fez isso comigo. Mas Deus quer trabalhar essas 3 áreas na nossa vida para nos dar uma saúde mental. Saúde e equilíbrio mental. Quantas vezes a nossa mente está tão perturbada que nem conseguimos orar? Quantas vezes a nossa cabeça está cheia de tantos pensamentos negativos, de autodestruição, porque às vezes está na nossa cabeça: eu vou me matar, eu vou acabar com esse sofrimento, eu vou acabar. É verdade ou não é, gente? Dá vontade de morrer às vezes? Dá vontade de morrer. É pensamento de autodestruição. Eu tive esse pensamento com 16 anos. Com 16 anos eu fui para São Urbana, saí da igreja num culto à noite, melhor, num culto de manhã de escola bíblica dominical, depois de uma ceia, eu tive vontade de morrer. E eu fui para São Urbana para me jogar embaixo do carro. 16 anos eu tive um pensamento de autodestruição. Sangue de Deus, pastor. Quero saber se só foi comigo. Então Deus precisa resolver isso em nós. Deus quer resolver em nós. Existem enfermidades que são conhecidas como doenças psicossomáticas.
psicossomáticas, uma somatização de muitos pensamentos, de muitas frustrações, de muita coisa. Sabe o que acontece? Desenvolve em nós células cancerígenas, desenvolve em nós doenças nunca esperadas e conhecidas, por causa dessa pressão emocional, por causa dessa pressão da nossa mente, ficamos doentes. E tem doenças que os médicos não diagnosticam, eles não conseguem pensar assim. O médico faz uma bateria de exame e o médico está dizendo: você não tem nada. Você diz: doutor, está doendo, doutor, está doendo, doutor. E o médico diz: você não tem nada, menina. Aí sabe o que ele faz? Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta. Coisa das suas emoções, é coisa dos seus pensamentos, da sua mente. Ela precisa de um equilíbrio, de uma saúde. Está doente, está entrando no problema. E eu chamo a atenção, e incluindo também dos maridos, para ter cuidado com as suas esposas, porque elas vão surtar. É uma conversa de homem para homem, de maridos aqui, viu? Tome cuidado com as suas mulheres, porque elas vão surtar. Elas vão dar uma de doido aí, porque a pressão do casamento, a pressão da vida conjugal, às vezes ela é monstruosa para determinadas mulheres. Principalmente casamentos recentes, casamentos de novos, casamentos que estão em andamento, sabe? Existem traumas que para se recuperarem, meu Deus do céu, e pode ter certeza, isso é um dado científico, a maioria de pessoas cancerosas são mulheres. E elas desenvolvem muito mais do que os homens por causa da pressão psicológica que elas recebem, de filho, de marido, de casamento. Então, minha irmã, dá uma parada para trazer saúde à sua mente. Ó, tornar a sua mente saudável. Porque esses pensamentos estão passando pela sua cabeça, essas ideias loucas que estão passando pela sua cabeça, elas podem te matar. E aí quando vai ver, ela matou o marido matou ela matou o filho. Você já viu esse dado? O nome que se chama depressão pós-parto. Depressão pós-parto, algumas síndromes que a mulher desenvolve depois do parto. Algumas mulheres chegam a matar seus filhos. Por que o pastor faz isso? Como é que uma mãe pode matar seus filhos? Por causa da saúde mental. E eu não estou dizendo que está louco, está maluco, está doido. Não é nada disso não. Não é nada disso não. São apenas indícios de que está se precisando cuidar da mente. E aí você diz: mas Deus só quer o coração. Eu te digo, Deus quer o coração, Deus quer o fígado, Deus quer o baço, Deus quer a cabeça, Deus quer tudo. Isso eu estou falando apenas da saúde mental. E eu preciso entrar na saúde sexual, porque eu só tenho 10 minutos para acabar o culto. Está vendo vocês? A importância. Rapaz, eu poderia resumir. Quando eu disse a vocês aqui que eu fico 5 horas e 10 minutos numa sala de aula da faculdade, os professores, ontem, uma professora minha disse assim: gente, eu tenho 20 slides para passar para você até quando o terceiro. E tanta informação que precisava se passar, e tanta pergunta que nós fazíamos para tirar as nossas dúvidas, ela foi incapaz de dar 20 slides numa aula. E a gente tem que correr, eu tenho que correr, não vou ficar com essas besteiras não, porque eu tenho que correr. Sabe? Então, gente, Deus quer cuidar das nossas crenças, dos nossos valores, que é o nosso intelecto. Deus quer cuidar das nossas feridas emocionais. Deus quer cuidar dos nossos impulsos, das nossas compulsões e a nossa agressividade. E aí eu vou entrar já rapidamente na saúde sexual. Que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes nós, por causa do chamado tabu, não é? E nós não podemos falar, que nós não queremos falar, ou que nós adiamos para falar, muito da saúde sexual é a queda de muitas pessoas. É o rompimento, é a ruptura nos casamentos, são as rupturas na igreja, nas nossas relações
Nota, Deus tem interesse. O livro de Cantares de Salomão todo é voltado para a intimidade sexual do casal. E tem algumas particularidades aqui que eu não sei se eu vou ter tempo de falar, sabe? Mas que é importante para a igreja. Como nós tratamos os pecados sexuais da igreja, como nós tratamos esse tipo de erro na vida de alguém, como é que nós visualizamos, como é que Deus vê isso, como é que Deus quer que nós tratemos isso, e como é que nós mesmos podemos tratar dessa área que é reservada, e é muito reservada a uma pessoa ou a um casal e pronto. Mas Deus tem interesse, porque Daniel decidiu: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não vou me contaminar. Mas quantos aqui estão contaminados? Quantos aqui se contaminaram na sua vida sexual? Quantos de nós passamos por experiências negativas nessa área? Quantos de nós estamos para resolver essas questões? E aí eu falo de adolescentes, aí eu falo de jovens, aí eu falo de mulheres casadas, não casadas, divorciadas. Quantos de nós precisamos resolver esses conflitos e que param e travam a nossa vida em um determinado tempo, em um determinado espaço do tempo, e nós não conseguimos andar por causa justamente desses problemas? Já que é muito pessoal, pastor, eu não vou contar para ninguém, eu não vou dizer para ninguém, e acabou. E aí morremos, e morremos, e morremos. Vocês lembram de Davi? Lembram de Davi? Davi sofreu esse pecado? Davi sofreu esse trauma? Davi sofreu esse problema? O que Davi fez? Escondeu. E segundo alguns historiadores dizem que Davi passou pelo menos, se não, cerca de 20 anos. Pelo menos 20 anos escondendo. E ele achou que ninguém ia ver, ninguém ia descobrir. Era o problema dele. Tinha sido uma queda dele, tinha sido um problema dele. Aí o que ele faz? Abafa e esconde. Aí Deus leva o profeta na casa dele e aí conta uma metáfora, conta uma história, dá uma conversa para ele, e ele tinha esquecido. E ele diz: ó profeta, se eu pegar esse cara, eu mato ele, porque digno de morte é uma pessoa que age assim. Aí o profeta disse: és tu, rei. Aí o rei caiu em si. Muito tempo depois, ele caiu em si, porque Deus tem interesse de resolver os nossos conflitos sexuais. Se Deus não tivesse, Deus deixaria Davi esconder. Se Deus não quisesse, Deus deixaria Sansão lá onde ele estava, porque Deus havia dito para ele: